Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O Atlético apresentou nesta quarta-feira o seu novo treinador, Jorginho. Ele está de volta ao clube. Jorginho esteve no Dragão em 2021 e retorna para essa temporada de 2022. Na sequência aqui do vídeo, eu vou falar um pouco da carreira do Jorginho, falar também da primeira passagem dele pelo Atlético, como foi o trabalho dele na equipe do Cuiabá e comentar também sobre este retorno dele ao time rubro-negro, logo depois da nossa vinheta de abertura. Estou aqui no Futebol 62 e com grande satisfação recebo a sua visita, a sua audiência. Ela é sempre muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, curta, comente, compartilhe os nossos vídeos. Desta forma você ajuda a fortalecer este espaço de debate do futebol goiano. Quem também está conosco é a WR Softwares, sistema para gestão. Temos lá sistemas para nota fiscal eletrônica, oficinas mecânicas e funilarias, supermercados, bares, restaurantes. Tudo isso você encontra sistemas de gestão na WR Softwares 99476-6373. Telefone ou WhatsApp. Neste número você fala com o Anderson, WR Software, parceira do Futebol 62. Vamos lá, falar de Jorginho, né? Primeiro, até relembrar a carreira dele como treinador, né? Como jogador, foi jogador do Flamengo, jogou muito tempo na Alemanha, campeão do mundo, jogou também no Vasco, né? Me lembro do Jorginho no Vasco, ali na virada do século, né? Final dos anos 90, início dos anos 2000, ele era jogador do Vasco da Gama, depois jogou também no Fluminense, foi campeão mundial, né? Com a seleção brasileira, titular do time de Carlos Alberto Parreira em 1994. Como treinador começou lá no América Carioca, depois foi auxiliar da seleção brasileira, aí após ser auxiliar da seleção brasileira, o primeiro time que dirigiu foi o Goiás, em 2010. E depois rodou por alguns clubes brasileiros, foi treinador do Figueirense, do Flamengo, da Ponte, esteve no Vasco, né, ali em duas passagens pelo Vasco, 2015, 16 e também 2018, treinador do Ceará, da Ponte, do Curitiba entre 19 e 2020, chegou ao Atlético no ano passado, 2021, no início da temporada. Não foi ele que montou o time, né, mas ele chegou para dar sequência ao trabalho. Depois foi para o Cuiabá e este ano está retornando ao Atlético. Então, um breve resumo aí da carreira do Jorginho. Vamos lembrar aqui a primeira passagem dele para o Atlético, né? Relembrar você, torcedor atleticano, um ponto ou outro que talvez você tenha aí esquecido dessa passagem do Jorginho pelo Atlético. Primeiro, eu vou trazer para vocês aqui um resumo da participação dele no time rubro-negro. Aí está o Jorginho no Atlético. Ele realizou 13 jogos. Nestes jogos, o Atlético conquistou 8 vitórias, 4 empates e sofreu apenas uma derrota. Um aproveitamento de 71%. Este é o resumo da primeira passagem do Jorginho comandando a equipe rubro-negra. Vamos lembrar como é que foram esses 13 jogos, né? Ele chega à semifinal do Campeonato Goiano, foi eliminado pelo Grêmio Anápolis. Essa única derrota que aparece aí foi naquele jogo de ida da semifinal, lá no estádio Jonas Duarte, o Atlético atuando com o time reserva, pois o Atlético tinha um jogo pela Copa Sul-Americana e o Grêmio Anápolis venceu por 1-0. Então, com o Jorginho, o Atlético foi eliminado na semifinal do estadual, perdendo a decisão nos pênaltis lá no estádio Antônio Ascioli. O Atlético perdeu o jogo na ida, venceu o jogo da volta e perdeu na cobrança de pênaltis. Na Copa do Brasil, ele fez com que o Atlético avançasse uma fase, que foi a primeira fase. O Atlético ganhou do Joinville, lá em Joinville, por 2-0. E na Copa Sul-Americana, ele comandou a equipe nos 4 primeiros jogos da fase de grupos. 2 empates em casa contra o Newell's Old Boys e o Palestino e 2 vitórias fora de casa. Ganhou do Palestino e ganhou do Palestino lá no Chile e do Libertad no Paraguai. O Jorginho deixou o Atlético depois do empate contra o Palestino, 0-0 no Ascioli. Me lembro que depois daquele jogo o presidente Adson Batista
fez críticas às substituições feitas pelo treinador. Ele até questionou na época as saídas do Zé Roberto e do Janderson. O Zé Roberto saiu ali mais ou menos na metade do segundo tempo, até quem entrou foi o Pablo Diego, que hoje é jogador lá do Vila Nova. E o Janderson já saiu aos 44, 45 minutos do segundo tempo. Na ocasião entrou o Matheus Oliveira, um meia que tinha vindo lá do Brasil de Pelotas. E o Adson questionou essas alterações, inclusive citou que conversaria com o treinador, mas no outro dia o Jorginho entregou o cargo, alegando essas interferências da direção em seu trabalho, né? Mais do que interferências, essas críticas públicas ao seu trabalho. Este foi um breve resumo desta passagem do Jorginho pelo Atlético. O Jorginho vai no Cuiabá, né? Assume o Cuiabá já com o campeonato em andamento, e no Cuiabá o Jorginho consegue manter a equipe na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o que era o grande objetivo do Cuiabá dentro da competição. Ainda de quebra, a equipe mato-grossense se classificou para a primeira competição internacional de sua história, a Copa Sul-Americana, né? Inclusive o Cuiabá não faz uma boa Copa Sul-Americana, não vai avançar para a próxima fase, mas o time mato-grossense chegou pela primeira vez para disputar essa competição internacional, a Copa Sul-Americana. No Cuiabá, ele conseguiu fazer com que o Cuiabá terminou o campeonato em 15º lugar, né, com 47 pontos, se eu não me engano, e teve a quinta melhor defesa do campeonato brasileiro. Vamos relembrar um pouquinho como é que o Jorginho gosta de jogar, né? Como é que ele jogou no Atlético. Evidentemente que no Atlético ele não chegou a jogar um campeonato brasileiro, que é uma competição que muitas das vezes muda o comportamento do time, mas ele jogou este brasileiro pela equipe ele disputou neste campeonato brasileiro pela equipe do Cuiabá. No Cuiabá, em muitos momentos ele utilizava a equipe com 3 volantes. Ele tinha lá o Camilo, aquele jogador que era da Ponte Preta, não é o Camilo, aquele cabeludinho que jogou no Internacional, não. É um outro jogador, o Camilo. Ele tinha o Camilo, tinha o Rafael Gava e tinha o PP, que continua por lá, inclusive. Né? O PP segue titular do Cuiabá. Muitas das vezes esses 3 jogadores eram titulares nesta equipe do Cuiabá. Ele tinha lá na frente, então ele fazia muitas das vezes esse trio de volantes, e lá na frente ele utilizava o Cleison, né, aquele jogador que atuou pelo Corinthians, pelo Bahia, ele tinha o Elton de centroavante e tinha o Max, um meia, né, formado ali na base do Flamengo, jogava centralizado, também jogava pelo lado. Então essa era uma das formações mais utilizadas pelo Jorginho, comandando a equipe do Cuiabá. Ele também tinha uma outra formação em que ele jogava com o Felipe Marques, né? Então era o Felipe Marques por um lado e o outro ficava ali pelo Cleison. Às vezes Felipe Marques e Max pelos lados também. Então assim, eram algumas variações que ele fazia ali no setor ofensivo. Então, mas eu não sei se ele adotará isso no Atlético, se é uma possibilidade, mas em vários momentos na Série A com o Cuiabá, ele colocou a equipe para jogar com 3 volantes. No Atlético, que foi durante o Campeonato Goiano, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, ele tinha um time base ali de Fernando Miguel, Dudu na direita, Natan, Éder e Natanael, os volantes Baralhas. Não, o volante era William Maranhão e Marlon Freitas. O Baralhas era a reserva daquela equipe, o William Maranhão que era o titular. O meio, João Paulo. Lá na frente, Janderson, Zé Roberto e o Danilo Gomes, que é jogador que veio de São Paulo. Esse era o time base do Atlético enquanto o Jorginho esteve por aqui. Um ponto que chama atenção, né? Ele tinha 2 atacantes que nenhum tinha característica de centralizar, né? Tanto o Janderson como o Danilo Gomes eram 2 atacantes mais agudos que buscavam o fundo de campo. Então o 4-2-3-1, que é o sistema ofensivo que o Jorginho joga normalmente, muitas das vezes os treinadores gostam de colocar um armador por um lado e um ponteiro mais agudo pelo outro. Ele no Atlético já jogava quase sempre com estes 2 jogadores mais agudos, né? Tanto o Danilo Gomes como o Janderson. Agora ele recebe um outro elenco, a gente precisa ver como é que ele vai montar essa equipe do Atlético. Ele vai montar no 4-2-3-1, ele vai montar ele praticamente no 4-3-3 com 3 volantes, como fazia no Cuiabá,
ele vai seguir com essa tendência de ter dois homens agudos pelo lado. Que jogadores agudos o Atlético tem aí no seu elenco? Tem o Ayrton, tem o Léo Pereira, né? São jogadores com essa característica mais parecida com o que ele tinha no Atlético no ano passado. Mas ele abriria mão do Charlon, por exemplo, que é um meia que atua pelo lado. Então são todas essas conjecturas que a gente precisa aguardar, né, para ver o trabalho do Jorginho. Pois cada trabalho, né, você encontra um elenco diferente e isso te propicia montar equipes diferentes, com ideias diferentes, mesmo que prevaleça um formato macro, mas você tem ali aquelas plataformas de jogo que com certeza sempre vai variar de um time para o outro. Mas de um contexto geral, é assim a maneira do Jorginho trabalhar. Né? Um técnico, ele é muito respeitador, o Jorginho é um cara muito respeitador, é um cara muito vivido no futebol, né? Como jogador, como treinador. Foi muito bem no Cuiabá. Eu até estranhei a não renovação do Jorginho no Cuiabá, porque ele cumpriu. O Cuiabá deu uma caída na reta final, o Cuiabá chegou a estar na primeira parte da tabela, né, de classificação. Teve uma queda na reta final ali. Aí, em alguns momentos chegou até a imaginar que talvez a equipe não conseguisse se segurar na primeira divisão, mas conseguiu. Né? Está mantido na primeira divisão. A equipe lá de Mato Grosso está disputando a Série A neste ano, inclusive está longe ali da zona do rebaixamento, né? Então o Cuiabá vai se fortalecendo no futebol brasileiro. Eu imaginei que o Jorginho fosse continuar por lá, mas acabou não continuando. O retorno do Jorginho ao Atlético, confesso que fiquei surpreendido. Não esperava o Jorginho voltar ao Atlético. Mas os dois lados, tanto do Adson Batista como do Jorginho, fizeram questão de ressaltar em todas as vezes em que foram questionados sobre isso, que as arestas foram aparadas, que eles se acertaram. Né? Então, o Adson aposta e é um profissional que ele já conhece o trabalho. O Jorginho não saiu por conta do seu desempenho como treinador. Ele saiu por não concordar com as críticas públicas do presidente Adson Batista ao seu trabalho. E aliás, o Watson vai ter que se controlar, né? Porque eu não imagino que o Jorginho tenha voltado para passar por aquilo de novo. Né? Não acredito que, se acontecer de novo, ele vai tomar uma decisão diferente. Então, o Watson provavelmente deve ter feito algum tipo de acordo, algum tipo de combinado com o Jorginho quando quiser fazer uma crítica, que faça de maneira reservada, que faça, vamos dizer, num bate-papo interno e não numa exposição como o Watson faz às vezes, né? Fez essa com o Jorginho, já aconteceu com o Eduardo Barroca, com o Humberto Louser, recentemente também aconteceu. Ele não foi diretamente, mas foi muito claro na maneira que pensava. Então tudo isso eu imagino que esteja aí, né, acertado entre o Adson e o Jorginho. O Jorginho é um cara, eu vejo como uma aposta interessante. Ele tendo feito esse acordo com o Watson, eu vejo como uma aposta interessante. Critiquei a demissão do Humberto Louser, quem acompanhou o vídeo aqui com certeza observou, mas o Atlético precisa de outro treinador. O Louser já saiu, então eu criticando ou não a saída do Louser, o Atlético é fato, precisava de um treinador. E buscou um treinador que fez um Campeonato Brasileiro, uma equipe de orçamento parecida com a do Atlético, de realidade dentro da competição parecida com a do Atlético, e que conseguiu obter êxito. E mais, um treinador que já conhece o Atlético, né? Isso também acaba ajudando neste processo. Então, desejar boa sorte ao Jorginho, que ele consiga cumprir as suas metas, e quem sabe daqui a pouco ele está aqui no Futebol 62, concedendo uma entrevista aí, dando papo tático, para a gente falar um pouquinho do Atlético. Eu vou esperar passar algumas rodadas, até para a gente ter um desenvolvimento de ideias por parte do Jorginho, e aí na sequência a gente faz uma entrevista com ele aqui no canal. Tá bem, gente? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem à vontade para fazer a sua manifestação, para dar a sua opinião. Ela é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.